Fala meu amigo, fala minha amiga. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace, sacerdote de Maria Padilha das Almas e Xumarabô. E nesse vídeo quero conversar com você a respeito de um tema que às vezes ainda é bastante mal compreendido, que é sobre cobrança de orixá. O orixá está cobrando feitura, o orixá está cobrando um compromisso meu com uma casa de santo. O orixá está pedindo a minha cabeça para fazer feitura. Como funciona isso? Então, antes eu quero pedir a você que me assiste, que se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações e manda ver nesse like, porque dessa forma você fica por dentro de cada vídeo novo lançado aqui no canal e também amplia mais e mais a nossa voz sobre culturas negras e afro-brasileiras por toda a rede. Então, eu conto com você. Vamos entender melhor como funciona isso. O orixá, ele é um Deus. Ele vai precisar da minha cabeça para ele fazer o que ele quer, se ele é um Deus. Para mim, isso nunca fez muito sentido. Me fez passar durante muito tempo da minha vida com essa dúvida. O que eu faço agora? Porque eu jogava búzios, né? Aliás, quando eu me consultava com outros sacerdotes, volta e meia me consulta ainda, que sempre é bom, né? E nas consultas antes de eu ter um conhecimento um pouco maior, um pouco antes de eu estudar, né, sobre esses assuntos, então ficava sempre aquilo, olha, Xangô está pedindo a sua cabeça. Eu ficava desesperado, eu falei, ele vai me deixar louco, porque se eu não tenho controle sobre minha cabeça, eu sou um vegetal. Não vou dar minha cabeça para Xangô, não. Então eu pensava isso. Então, o que seria essa questão de cobrar feitura, o orixá cobrar alguma coisa? Meu irmão, minha irmã, vamos por parte. Quando acontece de ter um jogo de búzios e na consulta você entender qual é o teu enredo espiritual com o caminho de orixá, o que o jogo às vezes aponta é que você colocando a energia de um determinado orixá assentada na sua vida, isso vai te trazer um equilíbrio na sua caminhada. Então, as pessoas mais antigas, dentro de uma tradição, às vezes com pouca literatura sobre o assunto, diziam que isso era cobrança de orixá. Olha, você tem que deitar para Ogum, você tem que fazer sua cabeça para Ogum para você poder vencer os inimigos. Então, quem não quer vencer inimigos, né? Então, muitas das vezes, as pessoas que diziam esse tipo de narrativa não faziam por mal necessariamente, não. Às vezes era por falta de um conhecimento um pouco mais refinado sobre o assunto. Então, por exemplo, se eu preciso de vitória, eu vou recorrer a Exu, recorrer à minha pombagira, ao meu catiço, meu guardião, seu marabô, ao meu grande malandro, cartola preta. Eu posso também, no meu caminho espiritual, invocar a energia de Ogum, sem precisar necessariamente que eu fique durante meses de preceito, sem precisar que necessariamente eu tenha que me iniciar no santo, porque toda religião, isso aí é uma crítica que eu acho que todo mundo tem que se fazer em algum momento. Toda religião ela vai ter muitos limites, e toda religião ela vai explicar a realidade até certo ponto só. Porque se a gente tem 5.000 religiões no mundo, é impossível que apenas uma esteja correta. Então é impossível que a cultura de Ifá, belíssima como é, detenha toda a verdade. Não tem. Que o candomblé, que a umbanda, a quimbanda, que o cristianismo, que todas as religiões do mundo, elas são maneiras de cultuar o sagrado, maneiras de se religar com o sagrado, com essa experiência mística, essa experiência espiritual poderosíssima. Então, as religiões são linguagens através das quais a gente chega ao nosso Criador. Então, uma religião só não dá conta de explicar tudo. Por conta disso, é importante a gente entender que dentro desse conceito religioso,
de que a religião te religa a alguma coisa, você pode ter essa experiência nos caminhos de orixá sem necessariamente precisar você ser feito no santo. E isso é importante que se diga porque se a religião tem tantas limitações que realmente são necessárias às vezes, como é que eu vou entrar para um lugar sabendo que eu vou para ser limitado por alguém? Isso para mim sempre foi uma questão. E para muitas pessoas com quem eu conversei, também era uma questão. E aí a pessoa abandonava a vida espiritual. E falava, não quero não, porque para iniciar no santo geralmente é muito caro, para cuidar dos meus Exus geralmente é muito caro também, então é melhor deixar para lá e seja o que Deus quiser. Tudo isso, muitas das vezes, porque as pessoas diziam que tinha um orixá cobrando. Então, a ideia que vai ter de um orixá é que o orixá é alguém implacável. Mas não foi o orixá que, por exemplo, inundou a terra durante 40 dias e morreu todo mundo. É importante também a gente relativizar essas coisas. Então, o orixá é bonzinho? Não, porque o orixá é Deus. Se o orixá é Deus e é poderoso, o poder ele é por si só autoritário. Isso aí já dizia Paul Valéry, por exemplo. Paul Valéry cansava de dizer que o poder ele é afrodisíaco, o poder tem abusos. Então, o orixá, de alguma forma, ele vai cometer abusos? Não por ser Deus, não porque não quer, mas se quiser, tem condições para isso. Então, o que se faz? Se cultua o orixá. Dentro de alguns oriquis de Ogum, por exemplo, se mostra que a gente cultua ele cheio de medo. E quem não vai ter medo de Ogum? Como não ter medo do Deus da guerra, da própria guerra em si? Então se aplaca essa guerra para que a guerra não chegue até nós. Então, orixá não é aquele santinho todo bonitinho que está ali, todo santo que só faz o bem, mas também não é aquele carrasco que se você não der a cabeça para ele, ele vai matar você. Não é bem por aí. O que ocorre é que dentro da nossa ancestralidade e a religião de matriz africana, as religiões, melhor dizendo, todas elas têm uma ligação muito forte com ancestrais, com a ancestralidade. Então tem um caminho espiritual, um caminho de espiritismo, que não é caminho kardecista, são coisas completamente distintas, e por conta disso, toda aquela carga de conhecimento, toda aquela carga emocional, toda aquela carga espiritual que os nossos antepassados conseguiram construir nas suas próprias vidas, na sua história, chega até nós através também dos orixás. É isso o que acontece quando se precisa equilibrar a energia de um ancestral na nossa vida para que possamos ter caminhos abertos. E tem uma outra coisa também muito importante. Sem catiço, não adianta necessariamente resolver problema com o orixá. Porque o orixá ele vai por um caminho, catiço vai por outro. Sem catiço, a coisa não funciona. Sem orixá, a coisa também não funciona. Então, equilibrando bem as coisas, a tônica do que eu quero dizer é a seguinte: eu preciso cultuar catiço e cultuar orixá. Porque se eu cultuo só orixá sem dar uma salva, uma satisfação para o catiço, minha vida não vai para frente. Se eu vou para o catiço e abandono completamente os orixás, a vida pode até, por incrível que pareça, andar com alguma velocidade. Mas terá aquela energia de orixá que vai precisar, em algum momento, ser equilibrada para que a tua vida tenha prosperidade e tenha boa sorte. Então não há uma cobrança de orixá. O orixá nem sabe que a gente existe, essa é que é a grande realidade. Porque eles, os orixás, sem nós, continuam sendo grandes deuses, poderosos, divinos. Eles não precisam da gente para nada. Então a gente às vezes tem essa arrogância de imaginar o seguinte: olha, só vou cultuar Xangô, só vou cultuar Omolu se eles me derem condições para isso. E eles precisam? Para que eles precisam do meu culto e do seu? Eu preciso cultuar Obaluaê para que eu tenha saúde, para que eu tenha prosperidade, para que eu tenha equilíbrio financeiro também. Então,
o interesse é muito mais meu do que do orixá. Então por que o orixá vai cobrar a minha cabeça? Não é bem assim. Há um outro contexto de, por exemplo, pessoas que antes de chegar à Terra, por algum caminho espiritual que o jogo de Búzios mostra, pessoas que tenham assumido algum compromisso espiritual com determinadas situações. Por exemplo, vou descer à Terra e quando descer à Terra só vou me casar com tal pessoa. Um compromisso desse, ajeitado na frente dos deuses, é onde muita gente às vezes tem problema amoroso. Mas mesmo esse problema amoroso também se resolve sempre com o Exu, o orixá. Então é nesse contexto de negociações que as coisas vão acontecendo dentro do mundo espiritual. Então não existe nada que esteja determinado para você que não possa ser mudado. Para isso a gente cultua Exu. Os ebós são para isso. Exu, ele é aquele que vai caminhar no acidente. E o acidente é interessante porque é a quebra da expectativa. Se a expectativa, se o destino que está traçado para você é ruim, dá o ebó certo para Exu, Exu muda aquilo e torna a tua vida bem melhor, fazendo os pagamentos devidos aos caminhos espirituais, aos odus que vão dialogar com a tua vida. Então isso é importante para a gente entender que não estamos sob a ameaça de orixá. Nós não somos importantes a esse ponto, essa que é a realidade. Por que Xangô vai me ameaçar? Quem sou eu na frente de Xangô? Não sou nada, não sou ninguém. Então eu preciso de Xangô, preciso de Ogum, preciso de Obaloaê, preciso de Oxóssi, preciso de Ossan, preciso de Euá, preciso de Nanã, preciso desse povo todo. Então, quem ganha cultuando esses orixás? Apenas eu que faço esses cultos. Então, se você, meu amigo, minha amiga, já ouviu em algum momento que tem cobrança de orixá na sua vida, não é bem por aí não. É simplesmente uma questão de um ajuste energético na linha de orixá que vai te fazer ter prosperidade na vida. Tão somente isso. Quando o jogo pedir uma feitura, será para um caso mais específico, para casos que de fato necessitem desse tipo de energia para a vida do médium caminhar. O médium pode, entretanto, não querer cultuar isso. Tudo é muito bem complexo. Então, se você tem um chamado, se você é movido ao culto, aos orixás, à ancestralidade, essas energias, esses deuses vão encontrar você. Mas hoje eles sequer sabem que você existe, não sabem que eu existo, até que eu traga a energia deles para a minha vida, por minha livre e espontânea vontade. Eu que não sou bobo nem nada, estou cultuando orixá, cultuando Maria Padilha e os meus catiços, porque assim minha vida está sempre prosperando. Prosperar não é necessariamente ser rico, mas é ter equilíbrio em todas as áreas da vida. E hoje, graças a Maria Padilha, graças a Exu Marabô e aos orixás que eu cultuo, a minha vida está muito, muito, muito boa. Você, meu amigo, minha amiga, deixe nos comentários qual foi a sua experiência mais marcante com orixá. Xangô, Ogum, Airá, Oxóssi, Oxum. Qual foi a sua experiência mais marcante? Conta pra gente aqui nos comentários. E para você que quer entender o caminho espiritual por onde passam os orixás na tua vida, entre em contato com a Casa da Padilha no telefone que está aparecendo aqui na sua tela e agende um jogo de búzios conosco. Você entra em contato com a minha equipe marca o jogo para você e eu faço o jogo para você de maneira online e em tempo real. Então, você assiste ao jogo, interage, faz as suas perguntas e tira todas as suas dúvidas. Antecipo sempre, o nosso jogo não é barato, a gente não faz questão de ter jogo barato, mas também não é um jogo no valor abusivo não, é um jogo no valor justo. Isso porque a gente parte do princípio, do fundamento, que é a partir da troca da energia do dinheiro que o sacerdote abençoa e também é abençoado na força dos orixás de Exu
e dos nossos catiços também. Então, meu amigo, minha amiga, não adianta você querer prosperidade financeira e dizer que está chorando miséria, que não tem condições e jogo por misericórdia. Não vai rolar, não vai acontecer. Deixe nos comentários qual entidade você mais se identifica. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, um axé da Maria Padilha e até a próxima. Tchau, tchau.